Bom, estamos de volta com o nosso Papo de Especialistas, hoje recebendo o Enio Pinto, que é do Sebrae, e o Miguel, que é da Movie Shoes. A gente terminou o bloco anterior falando do ineditismo do negócio do Miguel. De fato, porque quando você vai implementar um negócio tradicional, você já vê a concorrência tendo um determinado êxito e aí a possibilidade de risco para você é menor. O Miguel foi bastante ousado. Ele trouxe, como eu disse, ineditismo. Ele trouxe uma coisa que não é tradicional, que não é corriqueira, não está no mercado. Ele identificou essa oportunidade de negócio em função de uma demanda insatisfeita que ele tinha. Mas veja, às vezes ele tem um determinado gosto, necessidade... E o público pode não ter. O público não ter, exatamente. Então ele foi bastante assertivo quando ele fez um pequeno piloto, experimentou a viabilidade daquilo, testou o produto junto a um público pequeno para depois levar esse negócio de fato para uma escala maior. É bom, ser empreendedor no Brasil realmente não é fácil. Agora vamos saber como é que os outros países se diferem no Brasil no incentivo ao empreendedorismo. Vamos lá? I think Brazil is doing quite well. You can see the numbers. Not myself to tell you, but it's the numbers to show. There is still, what I learned also from today, a gap between competitiveness and productivity. If you turn it the opposite way around, it means you have potential margin to do better. And I see Sebrae is really working on this part, but what should be done is capacity building, let's say, innovation management trainings for those entrepreneurs to really take up and to come and conquer the international market. So this is what I see, and I think that this is in the pipeline, but innovation management training shall be the next thing. I think it would be good to have some kind of public sector supplier development programs that help the small firms. Firstly, or some things the large companies will do anyway. Large companies do not want to do everything in-house in their own company, so they have an interest in outsourcing and looking for suppliers. So this happens on its own, and you don't need a government agency to help doing this. But there are certain things that do not work so well. For example, big companies may not have want to invest a lot of time in looking around and screening what kind of companies are appropriate as potential suppliers. Pois é, duas coisas importantes, né? Ser empresário no Brasil, ser empreendedor no Brasil é difícil por causa do governo. E a questão da capacitação, que a gente não conversou no primeiro bloco. Como é que foi para você, Miguel? Para mim, o Sebrae foi sempre ajudou muito sempre, desde o começo, na capacitação, desde o Empretec, dos cursos, das parcerias, das missões. E eu acho que foi realmente uma escola, mas não uma escola que você senta numa sala de aula e você aprende, mas uma escola que ele te deu a oportunidade de você conhecer como é que funciona tanto São Paulo quanto o Rio, como é que tá os outros estados, como é que eles fazem as coisas, e você aprende como você foi empreendedor, do jeito sozinho que você tem que fazer a coisa para frente. Wayne, eu não quero resposta chapa branca. Eu sei que a gente avançou muito nesse sentido, mas a gente está longe ainda do ideal. Olha só, a Christian Pfeiffer, da INSME, foi muito feliz na fala dela. O Brasil é um país extremamente empreendedor. Para você ter uma ideia, 32% da população adulta hoje no Brasil está como o Miguel, à frente de um empreendimento. Isso dá quase 40 milhões de indivíduos. É toda a população da Argentina, é a população da Espanha, para você ter uma ideia. Agora, entretanto, os nossos negócios quantitativamente vão bem, mas qualitativamente podem evoluir muito. No ranking da inovação, por exemplo, o mais famoso deles, que é o Index Innovation, coloca o Brasil na posição de número 64. Tem 63 países com negócios mais inovadores do que os dos brasileiros. Isso é bom ou é ruim? É péssimo. É péssimo? É péssimo. O que acontece? A gente lidera o ranking quantitativo, a gente está sempre entre os top 10 de países mais empreendedores do mundo. Quem é o primeiro? O primeiro hoje, quantitativamente falando, é a China. Você não bate a China em nada, né? O Brasil está em quarto, né? Mas o que acontece? Quantitativamente está muito bom o negócio. Nós temos 8 milhões de negócios formais urbanos, mais 4 milhões de negócios formais rurais. A gente está falando de 12, 13 milhões de negócios. Muita coisa. É muita coisa. Agora, conteúdo tecnológico e inovador nesses negócios deixa bastante a desejar. O que é curioso, porque o brasileiro é extremamente criativo, mas isso ainda não reverbera em grande escala nos seus negócios. E a resposta disso tudo é muito simples. Por que isso? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais e até pouco tempo vivia muito isolado da economia global.
O meu concorrente era o seu Zé da esquina. Hoje isso tudo mudou. Com a planificação das economias, com a internacionalização dos mercados, o meu concorrente é a China, o meu concorrente é o mundo todo. Então eu tenho de fato que ser inovador, eu tenho que buscar diferencial, eu tenho que agregar conteúdo tecnológico para o meu negócio para garantir sobrevivência no mercado. Isso o Miguel faz, né? Isso também tem um preço. O Miguel conquista um público, já que ele trabalha de maneira customizada, muito sofisticado, que passa a ser muito exigente e vai permanentemente exigir do Miguel mais ineditismo, novas inovações, novidade, tendências, vanguardismo. É isso aí, Miguel? É isso mesmo. Eu acho que a gente já tem isso pra gente. Vocês nasceram com essa... Não, acho que não nasceu, a gente desenvolveu. Entendi. Eu acho que... Vocês aprenderam na marra aí. A gente, não só na marra, mas eu acho que acho que com a vida de cada um pouco sobre aprender a inovar, pensar diferente. Não é todo mundo que consegue realmente fazer isso. Mas isso já está muito no DNA da empresa, porque a gente já começou assim. Não vou dar o passo para trás e vou começar a fazer coisa que todo mundo faz. Então, e todo mundo que já gosta da gente, que está comprando nossa marca, ela quer uma coisa diferente. Então, eu acho que a nossa ideia vai ser sempre inovar, que é uma coisa que eu me divirto muito, que é o desafio de todo dia. E eu acho que me dá mais prazer justamente chegar no trabalho um dia e sair com uma ideia diferente, querendo fazer outra coisa, e nunca ser um trabalho que acontece, vou bater ponto, tem que estar lá, alguma coisa assim. Chego lá e eu quero pensar numa coisa diferente, eu quero fazer alguma coisa diferente. Mas o governo te ajuda mais ou te atrapalha mais? Eu acho que hoje em dia ele está no meio termo. Ele ajuda com programas de financiamento, ele ajuda com formas de crédito, mas eu acho que na forma que ele cobra e na forma que ele entrega, não. Então, acho que ele está no meio termo, espero que melhore com o tempo. Vocês tiveram uma dificuldade para importar máquinas, por exemplo? Sim, a gente teve uma grande dificuldade para importar uma máquina que a gente desenvolveu de fora. E aí a gente desenvolveu lá com eles, e a gente trouxe, e a gente teve um problema em 3 meses presas, e ela ficou lá há muito tempo, a gente não tinha como tirar, e a gente desesperado, como é que a gente ia fazer? A gente estava com todo o processo de inovação em mão, do jeito que a gente ia fazer as coisas, e a gente não conseguia trazer essa máquina para chegar para a gente, além dela ter custado quase 3 ou 4 vezes mais do que devia ser. O governo não tinha que incentivar isso? Não tinha que, de alguma maneira, ajudar o pequeno empresário, o pequeno empreendedor nesse sentido? Não? O que acontece? A gente tem no Sebrae hoje, o Sebrae é uma das maiores agências promotoras de inovação do mundo. Né? E você tem hoje, em função da ação do Sebrae, entre outros promotores da questão do empreendedorismo, no Brasil, um ambiente legal relativamente favorável ao pequeno negócio, né? Com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Você tem linhas de crédito específicas para atender o segmento do pequeno empreendedor. Uma grande dificuldade de acessar essa linha, que é sempre apresentar uma avalista, apresentar garantias, também essa questão está resolvida, está sanada. O Sebrae tem um fundo de aval, onde o próprio Sebrae entra como avalista dos pequenos empreendedores. Eu não sabia disso. Tá? Isso é muito interessante. Nós temos toda uma linha de capacitação e de consultorias subsidiadas também. Eu acho que o pequeno empreendedor ainda acessa pouco o portfólio do Sebrae. Nós temos linhas de capacitações gratuitas pela internet, por exemplo. É isso. Bom, e no próximo bloco a gente descobre qual a fórmula de transformar sonhos em realidade. Vamos ver? Clica aqui.